Fala pessoal, passando para trazer uma novidade para vocês, que é o lançamento do Speech, novo manager game onde você pode escalar o seu time e pontuar nas maiores ligas do planeta, jogando com os seus amigos ou contra outros usuários do aplicativo, que é totalmente gratuito e que já está disponível aqui no link que está na descrição e no comentário fixado da postagem, beleza? Então bora jogar e bora pro vídeo. Vamos lá, gente, vamos falar do Internacional então, porque o Inter teve algumas questões importantes nesta sexta-feira. O técnico do Inter, Mano Menezes, deu algumas entrevistas, né, para a Rádio Guaíba e para a Rádio Grenal, e eu quero repercutir algumas das falas do Mano Menezes, até para a gente entender algumas escolhas, algumas decisões, e claro, tudo isso a gente vai debater aqui no canal, beleza? Eu quero começar falando, gente, sobre o debate que tem tomado conta das redes sociais, né? Desde que o Mano Menezes acabou definindo o Rodrigo Dourado como seu novo titular, muitos não concordam, muitos concordam, e há um debate, né, de que o Gabriel não deveria sair do time, que dá um pouco mais de intensidade, outros já acham que o Rodrigo Dourado é o melhor volante que o Inter tem, e aí se causou uma polêmica. E o Mano Menezes falou sobre isso hoje nas emissoras em que foi convidado, tá? Ele disse que o Gabriel é um volante muito mais dinâmico e que dá uma velocidade para o time, mas a escolha pelo Rodrigo Dourado se dá pelo poderio aéreo que ele dá no setor defensivo e no setor ofensivo, e isso o credencia a ser titular. Ele ainda complementou dizendo que é possível e necessário que o Inter recupere Rodrigo Dourado, e que qualquer outro técnico do futebol brasileiro, se tivesse a oportunidade, gostaria de contar com Rodrigo Dourado no seu elenco. Então, declarações como essa, elas dão a entender que de fato o Rodrigo Dourado é titular no time do Mano Menezes e deve começar o jogo amanhã contra o Corinthians na vaga do Gabriel. Existe alguma possibilidade mais remota, né, do Rodrigo Dourado e do Gabriel começarem o jogo juntos, como já aconteceu em outra oportunidade, lá na Colômbia contra o Independiente de Medellín, né? Então, ficaria Dourado e Gabriel, Edenilson e Alan Patrick, e lá na frente aí uma dupla de ataque, Depene e Wanderson, Depene e David e Wanderson, não sei, tá? Mas não é a tendência é que o Gabriel vá para o banco de reservas amanhã contra o seu ex-clube, inclusive, né? É uma discussão que parece meio encerrada, pelo menos na parte do treinador, né? Se você concorda ou não, você vai comentar aqui no vídeo. Ele também falou sobre o Estevão, né? E disse que a gente vai ver aos poucos o jovem ganhando espaço no Internacional. Não vai ser algo meio de sopetão, ou ele sendo titular, não. Ele vai entrar aos poucos até para que a ideia seja consolidar um time, e com esse time se consolidando ele vai entrando aos poucos, tá? Então o Estevão vai ganhando circunstancialmente as suas oportunidades. E também falou sobre o Taison, né, que enxerga ele sendo um novo atacante, né, um cara mais próximo do gol, quase um segundo atacante. A gente sabe que o Taison não tem aquela característica de ser um centroavante, né? Ele é muito mais um cara de lado, um cara que veio fazer às vezes de 10 agora nesse retorno ao Brasil, e vai ser mais adiantado ainda pelo Mano Menezes. Vai ser quase um segundo atacante, se não um falso 9, tá? E ele deu uma previsão para que o Taison retorne ao time do Internacional, que é contra o 9 de outubro, né, pela Copa Sul-Americana, última rodada, né? Talvez o Inter esteja ainda brigando pela vaga, né, e seja um jogo decisivo. E o Inter não vai ter então o Taison. Já não teve alguns jogos atrás, né? Mas contabilizando, Corinthians amanhã tá fora, terça-feira Independiente Medellín está fora, e Cuiabá, no outro sábado pelo Campeonato Brasileiro, também está fora, retornando aí sim contra o 9 de outubro no estádio Beira-Rio, como eu disse, jogo decisivo pela Copa Sul-Americana. Também destacou, gente, que vai ter uma conversa e que gostaria muito de ouvir Thiago Galhardo, para que fosse reintegrado ao time do Internacional. E aqui vai mais um bastidor que dá a entender que o Galhardo vai retornar ao Inter. Porque o Marcos Guilherme, e eu trouxe ele aqui no vídeo ontem, né, essa informação sobre o Marcos Guilherme, ele tem uma situação idêntica à do Galhardo. Ele está emprestado, né, o Galhardo ao Celta de Vigo, o Marcos Guilherme ao Santos.
Os clubes já informaram nos bastidores que não vão exercer o direito de compra e que vão retornar ao clube em junho com o contrato encerrando no final do ano. A situação é igual. E só se fala no Galhardo porque tem a possibilidade dele retornar. O Marcos Guilherme ele vai voltar e a informação que a gente tem é que ele vai acabar negociando uma rescisão amigável. Né? O que é uma rescisão amigável? É o Inter antecipar o encerramento desse vínculo e pagar o que deve ao Marcos Guilherme, né? Seriam mais ou menos 7 meses de salário ainda para receber, ver quanto dá isso, calcula um acordo lá e ó, valeu, tamo junto, aquele abraço, vai viver a tua vida. E o Galhardo não. O Galhardo, o Inter tem uma expectativa de reintegrar esse jogador e o Mano Menezes nessa conversa. Olho no olho, que deve contar também com a participação do Paulo Autuori, né, o coordenador de futebol do Inter, o diretor técnico do Internacional, né, deve ser algo definitivo para permanência ou não do Galhardo no estádio Beira-Rio. Quero falar também, gente, sobre o adversário, né? Afinal, o Corinthians divulgou a sua lista de relacionados para o jogo contra o Internacional e não vai contar com o Luan, ex-jogador do Grêmio, né? E também com o Fagner, lateral direito, que está machucado. Além, claro, dos desfalques que já tem, né? Como o Paulinho, que teve uma lesão de ligamento e também não vem enfrentar o Internacional. O Cássio, que era dúvida, né, por conta de dores musculares, treinou e está relacionado. Deve começar o jogo, inclusive, tá? Provável time do Corinthians, com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Piton. Do meio pra frente, do Queiroz, o Maicon com o Renato Augusto. Cara, eu sou muito fã do Renato Augusto, acho que ele joga muita bola. Tem que tomar cuidado com ele, tá? William, Jô e Mantuan. Pelo menos é o provável time que vem a Porto Alegre a encarar o Colorado. Pra gente fechar, gente, eu quero falar do lançamento da nova camiseta do Internacional. Enfim, acabou a espera, né? O Inter lançou seu segundo uniforme, estão entrando imagens agora na tela do lançamento da camiseta, né? A camiseta branca, né? Off-white, com alguns detalhezinhos e tal. E ela já está disponível, tá? Então o Inter deve usar ela em algum jogo fora de casa, né, contra algum adversário que for vermelho, né? Claro que o Inter não vai estrear ela amanhã contra o Corinthians, né, jogar de branco em casa, não é, pelo menos, a tendência, tá? Então ela fica agora disponível, não vai ter mais aquele equívoco que aconteceu contra o Independiente Medellín, onde o Inter jogou com seu uniforme branco, né, e com o calção meio da outra coleção, né? Agora vai ficar bonitinho, vai ficar mais harmonioso de ver na televisão, tá? Então, novo uniforme lançado, eu achei muito bonita a camiseta. E vocês, o que acharam? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo, de te inscrever no canal e de ativar as notificações para ficar sabendo quando entra conteúdo novo sobre o Colorado das Glórias, orgulho do Brasil, aqui neste canal. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau!